Para entender a atual escalada de tensão entre Irã, Israel e Estados Unidos, não basta olhar apenas para os ataques recentes ou para declarações diplomáticas. O que está acontecendo hoje é o desdobramento de um processo histórico que começou há mais de 4 décadas. O regime iraniano não surgiu de um golpe militar comum, nem de uma simples troca de governo. Ele nasceu de uma revolução religiosa que transformou completamente a estrutura política do país e redefiniu seu papel dentro do Oriente Médio. Se quisermos compreender por que o Irã financia grupos armados como o Hezbollah e o Hamas, por que mantém um discurso permanente contra Israel e por que confronta Washington há tantos anos, precisamos voltar para 1979, o ano em que os ayatolás chegam ao poder no Irã. Antes da Revolução Islâmica, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi. Ele era um aliado estratégico dos Estados Unidos em plena Guerra Fria no Oriente Médio. Para Washington, o Irã era um pilar de estabilidade no Oriente Médio e uma barreira contra a influência soviética na região. Internamente, o Shah promovia um ambicioso projeto de modernização conhecida como Revolução Branca. Houve uma industrialização, expansão educacional, maior participação feminina na vida pública e um crescimento urbano acelerado. Mas essa modernização veio acompanhada de um forte autoritarismo. O regime utilizava a polícia secreta SAVAK para reprimir opositores, censurar a imprensa e neutralizar qualquer ameaça política. Partidos de oposição eram sufocados e críticas públicas podiam resultar em prisão. Além disso, a modernização rápida produziu desigualdade social profunda. Enquanto parte da população urbana prosperava, setores tradicionais e religiosos sentiam que o país estava perdendo sua identidade cultural e espiritual. Esse contexto gerou uma combinação explosiva: crescimento econômico, repreensão política e crise de legitimidade do Shah Reza Pahlavi. É justamente nesse cenário que surge a figura de Khomeini. Diferente de outros opositores, ele não defendia apenas a substituição do Shah por um governo mais democrático. Ele propunha algo muito mais estrutural: a criação de um Estado governado por princípios religiosos. Sua teoria, conhecida como Valayat Faqih, defendia que um jurista islâmico deveria exercer a autoridade política suprema até o retorno do imã. Isso significava colocar a liderança religiosa acima da política convencional. Khomeini foi preso, depois foi exilado. Mesmo fora do país, seus discursos eram gravados, distribuídos clandestinamente e ouvidos por milhares de iranianos. Sua mensagem combinava a crítica ao autoritarismo do Shah, rejeição à influência ocidental e promessa de justiça social sob liderança islâmica. Em 1978 para 1979, protestos massivos tomaram as ruas do Irã. A repreensão agravou a crise. O exército começou a perder coesão e em janeiro de 1979, o Shah deixou o país. Khomeini retornou semanas depois e foi recebido por multidões. A monarquia caiu e nascia a República Islâmica no Irã. A nova Constituição criou um sistema híbrido: há presidente eleito, há parlamentar e há eleições periódicas na República Islâmica. Após a morte de Khomeini, o cargo passou para Ali Khamenei, que permaneceu até o tempo presente, até que Trump o eliminasse. O líder supremo controla as forças armadas, a política externa, estratégica, o judiciário e tem influência decisiva sobre os meios de comunicação e a segurança interna do país. Além disso, candidatos às eleições passam por um conselho que avalia sua fidelidade ideológica ao regime islâmico. Isso cria um sistema que mantém mecanismos eleitorais, mas sob forte supervisão religiosa e política do líder da nação. Não é uma ditadura clássica militar, também não é uma democracia liberal, é um modelo próprio construído a partir da fusão entre teocracia e aparato estatal moderno.
Em 1980, Saddam Hussein invadiu o Irã, dando início à guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos. O conflito foi devastador, mas teve um efeito político crucial, fortaleceu o regime islâmico no Irã, a narrativa de resistência contra a agressão externa consolidou-se e a autoridade dos Ayatollah foi expandida, bem como o papel da Guarda Revolucionária. Neste momento, a Guarda Revolucionária deixou de ser apenas uma força ideológica e passou a se tornar um dos pilares militares, político e econômico do país. A guerra criou uma unidade nacional e consolidou a legitimidade interna do novo sistema. Apesar da consolidação do regime, o Irã não é um bloco homogêneo. O país abriga minorias étnicas, tais como os curdos, árabes e os baluchis, além de tensões religiosas internas. Há disputas entre setores mais conservadores e alas reformistas dentro do próprio sistema. Ao longo das décadas, surgiram protestos contra restrições políticas, crise econômica e limitações sociais da população. O regime respondeu alternando repreensão e ajustes estratégicos. Isso permitiu sua sobrevivência, mas também manteve tensão constante entre sociedade civil e poder central. Com o passar dos anos, o Irã passou a adotar uma estratégia de influência regional indireta. Em vez de confrontos diretos, investiu no apoio de grupos aliados fora de suas fronteiras. O Hezbollah no Líbano tornou um dos principais instrumentos dessa política. O Hamas nos territórios palestinos também recebeu apoio financeiro e logístico do Irã. Para o regime iraniano, essa estratégia cria uma linha de contenção contra Israel e amplia sua influência no chamado eixo de resistência. Do ponto de vista israelense e americano, isso representa desestabilização regional e uma ameaça direta aos países. Essa disputa não é apenas territorial, é ideológica, estratégica e geopolítica. Isolado por sanções ocidentais, o Irã buscou aproximação com Rússia e China. A parceria inclui cooperação energética, militar e acordos econômicos de longo prazo. Isolado por décadas de sanções econômicas impostas principalmente pelos Estados Unidos e por parte da Europa, o Irã precisou encontrar caminhos alternativos para manter sua economia funcionando e preservar sua capacidade estratégica. É nesse contexto que a aproximação com Rússia e China se intensifica. Para entender essa aproximação, é preciso lembrar que sanções internacionais não são apenas medidas simbólicas. Elas limitam acesso a bancos internacionais, dificultam exportações, bloqueiam investimentos estrangeiros e restringem tecnologia. Em outras palavras, torna muito mais difícil para um país operar dentro da economia global dominada pelo sistema financeiro ocidental. Diante dessa pressão, Teherã passou a olhar para potências que também possuem tensões estruturais com Washington. Rússia e China surgem, então, como parceiros naturais dentro dessa equação geopolítica iraniana. No caso da China, a relação é principalmente econômica. Pequim é hoje um dos maiores compradores de petróleo iraniano, mesmo sob sanções. Grande parte do petróleo exportado pelo Irã acaba chegando ao mercado chinês, muitas vezes através de mecanismos indiretos de comércio para contornar restrições internacionais. Além disso, em 2021, os dois países assinaram um acordo estratégico de cooperação de longo prazo, com previsão de investimentos chineses em infraestrutura, energia, transporte e telecomunicações dentro do território do Irã. O objetivo é integrar o Irã às rotas comerciais ligadas à chamada Nova Rota da Seda, o grande projeto global de infraestrutura liderado por Pequim. Para a China, essa parceria garante acesso à energia e fortalece sua presença no Oriente Médio. Para o Irã, significa investimento e uma alternativa ao isolamento econômico imposto pelo Ocidente. Já a relação com a Rússia possui um componente mais estratégico e militar. Moscou e Teherã compartilham interesses em diversos cenários regionais. Um exemplo claro foi a guerra civil na Síria. Tanto o Irã quanto a Rússia apoiaram o governo de Bashar al-Assad, atuando em coordenação para impedir a queda do regime na Síria.
Essa cooperação militar aproximou ainda mais os dois regimes. Nos últimos anos, também surgiram relatos de colaboração em tecnologia militar, incluindo drones e sistemas de defesas. Ao mesmo tempo, ambos os países enfrentam sanções ocidentais e têm interesse em desenvolver mecanismos financeiros alternativos ao sistema dominado pelo dólar e pelas instituições ocidentais. Quando observamos esse movimento em conjunto, percebemos algo maior. O Irã está se posicionando dentro de um bloco informal de países que buscam reduzir a influência estratégica dos Estados Unidos na ordem internacional e principalmente no Oriente Médio. Isso não significa que Rússia, China e Irã formem uma aliança formal comparável à OTAN. Cada um tem os seus próprios interesses e divergências, mas existe uma convergência clara em alguns pontos fundamentais: limitar a pressão ocidental, expandir a autonomia estratégica e criar redes alternativas de comércio, e bem como energia e cooperação militar entre ambos os regimes. Por isso, quando surgem tensões envolvendo o Irã, o impacto raramente fica restrito ao Oriente Médio. A crise rapidamente ganha dimensão global, porque envolve interesses de potências que disputam espaço dentro do sistema internacional. O conflito regional, nesse sentido, passa a ser também uma peça dentro de um tabuleiro muito maior. E quando grandes potências entram no jogo, o risco geopolítico nunca permanece pequeno por muito tempo. Toda essa história que vimos até aqui, a Revolução Islâmica de 1979, a ascensão dos ayatolás, o poder consolidado do líder supremo e as alianças estratégicas com Rússia e China, parecia representar um sistema político extremamente estável na região. Durante décadas, o regime iraniano conseguiu sobreviver a guerras, sanções econômicas, protestos internos e pressões internacionais do Ocidente. Mas os acontecimentos recentes mudaram esse cenário de forma dramática. Em 28 de fevereiro de 2026, uma ofensiva militar coordenada pelos Estados Unidos e por Israel atingiu diversos alvos estratégicos dentro do Irã. Entre esses alvos estava o complexo onde se encontrava o líder supremo do país. Nesse ataque morreu o Ayatollah Ali Khamenei, que havia governado o Irã desde 1989 e era por mais de 3 décadas a autoridade política e religiosa máxima da República Islâmica. A morte de Khamenei não representa apenas a perda de um líder político. Ela cria um momento extremamente delicado dentro do sistema de poder iraniano. Isso porque o líder supremo não é apenas uma figura simbólica dentro do regime. Ele controla as forças armadas, orienta a política externa e possui autoridade final sobre as principais decisões estratégicas do país. Com sua morte, o regime precisou criar um conselho temporário de especialistas para garantir a continuidade do governo até que o novo líder seja escolhido pelas instituições religiosas do país. Ao mesmo tempo, o impacto dessa operação ultrapassa as fronteiras do Irã. Aliados regionais de Teherã, como o Hamas e o Hezbollah, entre outros grupos armados que recebem o apoio dos iranianos, reagiram com indignação e prometeram retaliação. Potências como Rússia e China condenaram o ataque, afirmando que ele representa uma grave violação à soberania do Irã e viola, de fato, o direito internacional. Ou seja, o que começou como uma disputa regional corre o risco de se transformar em um confronto ainda mais amplo. A história do Irã moderno foi moldada por revoluções, guerras e disputas ideológicas. Agora, com a morte de Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, e nas palavras de Donald Trump, uma das pessoas mais sanguinárias da história, o país entra em um novo capítulo. Um capítulo cujo desfecho ainda é impossível prever. O que sabemos é que o Oriente Médio continua sendo um dos tabuleiros mais sensíveis da política internacional. E cada movimento nesse tabuleiro pode alterar o equilíbrio de poder, não apenas na região, mas no mundo inteiro. E você, pessoal, gostou da história da República Islâmica do Irã? Deixa aí nos comentários. Eu sou Felipe Menezes, quero saber a sua opinião e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!